Bom, então é isso. Fala galera, hoje eu vou fazer um projeto que é bem interessante. É uma espécie de automação residencial que você pode usar, por exemplo, um controle remoto que você já tem na sua casa, que você já usa para controlar algum equipamento, alguma tecla dele para fazer as luzes acenderem e apagarem, né? Aqui no vídeo a gente vai fazer com luzes, mas você pode acionar outras cargas também. A gente vai fazer com o controle do kit infravermelho que a gente tem no site, mas nada te impede de pegar o controle remoto que você tem na sua casa e usar algumas teclas, por exemplo, essas coloridinhas aqui que ninguém sabe para que serve, e ligar algumas cargas, fazer algum acionamento usando essas teclas aqui que aparentemente não serve para nada. Serve para alguma coisa? Não sei. Nesse vídeo eu vou usar uma blackboard para fazer o cérebro do nosso projeto, como sempre, o kit infravermelho que a gente tem, que vai com o controle remoto da RoboCore, uma bateria para o controle remoto, o receptor infravermelho e 3 cabinhos macho e fêmea. Isso aqui vem tudo dentro do kit. Além disso, vou usar um cabo USB-AB para programar a placa, um módulo relé serial para acender 4 lâmpadas diferentes, alguns cabos macho e fêmea para fazer a ligação entre o módulo relé serial e a blackboard, e uma fonte de 12 volts, porque se você já vem acompanhando a gente, você sabe que o módulo relé serial tem que ter uma fonte de 12 volts para alimentar a bobina desses relés aqui. Uma coisa legal que a gente vai trabalhar nesse vídeo também é uma parte de memória, para a gente poder usar a mesma tecla do controle para acender e apagar a luz. Em vez de usar duas teclas, uma para acender e uma para apagar, a gente vai usar a mesma tecla para acender e apagar quando já estiver acesa e vice-versa. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar esse projeto é baixar no computador a biblioteca que vai fazer o nosso Arduino, nossa blackboard, reconhecer os sinais que os controles remotos enviam, tá? Ou seja, fazer esse receptorzinho IR que trabalha com um LED de 38 kHz, reconhecer, fazer a mágica acontecer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no site da RoboCore, olha aqui, e procurar controle remoto. É um jeito fácil da gente chegar no kit infravermelho. Se você olhar, o kit infravermelho está bem aqui. Então a gente clica nele aqui e vai ser redirecionado para a página dele. Descendo a página dele aqui, a gente vai encontrar a biblioteca, né? Então aqui tem 2 links para a biblioteca. Um, você vai fazer o download direto do arquivo .zip, às vezes fica um pouco mais fácil. E tem também o GitHub. As duas coisas você vai baixar a mesma coisa. Eu vou usar o link do GitHub, porque tem muita biblioteca hospedada no GitHub. E tem muita gente que tem dificuldade de saber como baixar uma biblioteca para Arduino que esteja hospedada no GitHub. E eu vou mostrar para vocês como é difícil você fazer esse download. Então a primeira coisa, eu vou clicar aqui em biblioteca para Arduino GitHub e ele vai abrir essa tela aqui. Tem muita gente que tem pesadelo com essa tela porque não entende direito onde que tem que clicar. Tem um monte de arquivo aqui, tem a explicação. Geralmente o GitHub trabalha dessa forma, né? Ele vai te mostrar qual que é o nome do projeto, ele vai te mostrar o que você tem de arquivo propriamente dito. E descendo um pouco a tela, ele tem o leia-me dele aqui, que é um resumão do que a biblioteca faz, quais são as versões anteriores, quais placas ela suporta e por aí vai. E para você usar essa biblioteca e outras também, a única coisa que você tem que fazer, e é super difícil, é clicar aqui, ó, download zip. Tem esse botãozinho aqui. No que você clicar aqui, ele já vai pegar tudo que tem lá e baixar para o seu computador. Pode ver que no nosso caso já baixou aqui. Uma vez baixado esse arquivo .zip, você vai lá na sua IDE do Arduino. Nesse vídeo eu vou usar a IDE mais atual até agora, que é 1.6.9. Geralmente as bibliotecas funcionam, né? Dependendo do desenvolvedor, elas funcionam em outras IDEs também. Abri a IDE aqui. Para adicionar a biblioteca que eu acabei de baixar, eu vou vir aqui em Sketch, depois incluir biblioteca e adicionar biblioteca.zip. Ele vai abrir uma tela para você encontrar onde que está a sua biblioteca, daí você vai lá e encontra ela. Lembra onde que você baixou ela. Eu mesmo já esqueci. Aí direciona para o .zip que ele baixou
tá? Então, isso aqui foi o arquivo que a gente acabou de baixar lá do GitHub e clica em abrir. Quando você fizer isso, ele vai falar aqui, ó, biblioteca adicionada às suas bibliotecas. Veja o menu, incluir biblioteca. Se tudo deu certo, quando você vier em Sketch, incluir biblioteca e descer aqui, uma delas vai ser a IR Remote, que está bem aqui. Só que antes de fazer qualquer código usando essa biblioteca que a gente acabou de instalar na nossa IDE, a gente precisa excluir uma biblioteca que já vem com a IDE, pelo menos está vindo até a 1.6.9, e é a Robot IR Remote. Essa biblioteca era usada antigamente com o Arduino Robot que eles tinham, mas essa biblioteca acaba dando conflito com essa outra. Então, se você olhar no próprio GitHub, o desenvolvedor fala que antes de você usar ela, você tem que deletar essa pasta. E você encontra ela na pasta de instalação do seu software do Arduino. Você vai encontrar a pasta dele e vai em Libraries aqui, né? E aí você entra aqui e aí vai ter essa pasta Robot IR Remote. O que você tem que fazer? É simplesmente vir aqui e excluir essa pasta. Isso não vai trazer nenhum problema para você, a menos que você queira usar o Arduino Robot, mas na maioria das vezes não é o caso. Então, você termina de excluir essa pasta e agora sim você já está apto a usar aquela biblioteca. Para testar aquela biblioteca, eu acho legal a gente pegar um exemplo, né? Um código de exemplo. Geralmente as bibliotecas, se foram bem escritas, vêm com algum código de exemplo. Para encontrar o código de exemplo dessa biblioteca, a gente pode vir aqui em Arquivo, Exemplos e depois IR Remote. Tem vários códigos de exemplo aqui, né? Tem bastante coisa legal, depois você pode dar uma olhada. Mas o que a gente está querendo para fazer esses primeiros testes é esse IR Receive Demo aqui, IR Recv Demo. O que esse código aqui faz? Primeira coisa, ele invoca a biblioteca, né? Ele fala que você vai usar a biblioteca IR Remote. Ele fala qual que é o pino que você vai usar nesse projeto. Para a placa Uno, Blackboard, você tem que usar o pino 11, tá? Isso aí tá declarado lá na biblioteca. Aqui ele vai criar o receptor propriamente dito e a variável para guardar os resultados do que ele receber. No bloco de setup, ele abre a comunicação serial para a gente conseguir enxergar qual que é a tecla que está sendo apertada e ele começa a comunicação para receber alguma coisa que chegar pelo pino 11, que é o pino que vai estar o nosso receptor IR. E no loop, ele vai pegar tudo que ele receber pelo pino 11, pelo receptor infravermelho, e vai passar pela porta serial. O que a gente espera com esse código? Que quando a gente apontar o controle e apertar um botão, a gente leia os códigos em hexadecimal, porque a gente está pondo aqui que é em hexadecimal, de cada tecla do controle. Esse é o padrão de controles remotos. Geralmente a gente sempre usa as informações de cada tecla em hexadecimal. Agora eu vou passar esse código para a plaquinha. E vamos ver isso começar a funcionar. A few moments later. Você vai ver que ele vai demorar um pouquinho para passar todo o código para dentro da placa, porque esse código tem aqui 9.962 bytes, né? Quase 10k de código, né? É porque essa biblioteca IR Remote, ela é um pouquinho pesada, tá? Mas não se preocupa que o que a gente vai fazer aqui não vai aumentar muito mais do que esse tamanho de código. Bom, passado o código para dentro da placa, eu vou desconectar ela do computador e vou ligar o receptor IR. Com os próprios fios que acompanham o kit R, eu vou ligar aqui o GND e um dos GNDs da nossa Blackboard aqui. Vou ligar os 5 volts do módulo nos 5 volts da Blackboard e o último fio, que é o Out, eu vou ligar no pino 11, no pino digital 11 da placa também. Então, só com isso eu já consigo ver alguma coisa acontecer. Volto o cabo USB, espero a placa ser reconhecida pelo computador de novo, tá? Faço uma mágica aqui, coloco a bateria dentro do controle e aí aqui eu já posso abrir o monitor serial e ver o que a gente recebe em cada tecla do nosso controle. Então, eu vou clicar aqui no CH-,
mirando para o receptor de preferência. E aí você vê lá, ó, FFA25D. Esse é o comando em hexadecimal que essa tecla CH- envia para o receptor nesse nosso controlezinho. Tecla CH, já manda essa daí. Tecla CH+, ó, manda o FFE21D. Né? Você viu que apareceu um FFFFF, um monte de F ali? Esse FFF aparece sempre quando você mantém a tecla apertada, nesse caso desse controlezinho. Então, por exemplo, eu vou apertar a tecla 0 do controle. Ele vai mandar primeiro um código em hexadecimal, que é o código da tecla propriamente dita, e depois vai mandar um monte de F, porque é o comando que ele faz com que o seu equipamento entenda que a tecla está sendo pressionada continuamente. Então eu aperto e começa a aparecer um monte de F lá. Quando eu solto o botão, para ali. Então, cada tecla do controle tem uma mensagem, né? Uma mensagenzinha diferente. E como a gente está fazendo a conversão para hexadecimal, fica um pouco mais fácil da gente ver cada mensagem de cada tecla. Eu tenho um outro controle aqui, que é de uma televisão, e aí, se eu começar a apertar os botões, você vai ver que muda também, ó. Tá vendo como mudou completamente o padrão? Antes eu estava tendo ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, um hexadecimal de 6 números. Agora eu tô tendo, ó, eu já tive um 10, eu tive 810, A10, ó, por exemplo, o power desse controle manda A90, o input desse controle manda A50, a tecla vermelha já manda 52E9, né? E esse controle também segue a mesma lógica daquilo lá, que quando eu seguro apertado ele fica mandando uma porção de F. Então isso é meio que padrão de controle remoto. Com isso, eu já consigo fazer uma lista dos códigos, né, em hexadecimal de cada tecla dos meus controles para fazer o meu código de acionar as lâmpadas. Né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse código e tentar trabalhar alguma coisa com ele para fazer um teste de conceito aqui. Qual que vai ser o meu teste? Primeiro, eu vou querer, com uma tecla desse controle aqui, acender o LED do pino 13, né, o LED que vem na própria Blackboard, e com um segundo botão apagar esse LED. Né? Depois eu vou querer fazer isso com o mesmo botão, né, ligar e apagar com o mesmo botão. E depois disso eu vou passar para as lâmpadas, porque essa daí vai ser a parte mais fácil. A primeira coisa que eu vou ter que descobrir é qual que é o código em hexadecimal dos botões que eu quero usar. Eu vou usar para esse código, como eu vou ter 4 lâmpadas aqui, eu vou usar o botão 1, 2, 3 e 4. Tá? Então eu vou ligar aqui de novo. E aí agora eu vou pegar e vou apertar uma vez cada um dos 4 botões aqui. Então, primeiro eu vou apertar o botão 1, ele me deu aquele FF30CF, botão número 2, botão número 3, botão número 4. Pronto, já tenho os 4. Como eu vou fazer meu código baseado nesse código de exemplo de recebimento aqui do IR, eu vou colocar nos comentários, aqui junto com os comentários mostrando quem que fez essa biblioteca, que no caso seria esse Ken Sheriff aqui. Eu vou colocar uns comentários meus dizendo assim: o botão 1 do meu controle representa esse valor aqui, ó. Vou usar essas informações depois. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar trabalhar com esse resultado em hexadecimal que eu recebo quando o nosso controle lê alguma coisa. Então, entre essa linha de imprimir o código e o resumo, eu vou dar alguns enters aqui para criar algumas rotinas condicionais. Na verdade, nesse caso eu vou criar uma rotina condicional, né? Então um if alguma coisa, ou seja, se alguma coisa acontecer, eu vou fazer alguma coisa aqui, que é, no caso, ligar o LED do pino 13, e eu vou ter um segundo if falando: se outra coisa acontecer, eu vou desligar o LED do pino 13. O que vai ser esse se alguma coisa acontecer? É eu receber aqueles determinados hexadecimais pelo controle remoto. Então, como eu estou querendo ligar e desligar o pino 13, eu vou criar uma constante aqui, então const int, falando do meu LED ligado no pino 13. Né? E da mesma forma,
aí é conceito básico, Arduino 101. Eu vou ter que vir aqui no Setup e digitar Pin Mode, falar que o modo do pino 13 é uma saída. Tá? Legal. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que verificar se esse valor lido do results.value é igual a alguma coisa que a gente está esperando, né? Então, se o results.value for igual ao que? Aquele primeiro botão, botão 1. Então, se o que eu receber for igual ao botão 1, eu vou ligar o pino 13. Então, eu vou dar um digital write LED, high. De forma semelhante, se o que eu receber results.value for igual ao botão 2, eu vou desligar o pino. Então, digital write LED low. Só que para ele entender que isso aqui não é uma variável e sim um número em hexadecimal, eu tenho que colocar um 0x antes disso aqui, senão ele vai pensar que isso aqui é o nome de uma variável e ele vai falar que eu não criei essa variável. Então coloca 0x aqui e vamos ver o que acontece quando eu passar isso aqui para dentro da placa. Vamos testar agora para ver se isso que eu acabei de fazer está funcionando. Então a ideia é, apertei o botão 1, que eu descobri qual que é o hexadecimal dele, eu ligo o LED da placa, né, aquele LEDzinho 3 que tem aqui, e aperto o botão 2, desligo o LEDzinho. Então, quando eu aperto o número 1, acende o LED. Quando eu aperto o botão 2, apaga o LED. Né? Se eu manter apertado, eu vou estar recebendo aquele F, e eu recebi uma vez só o comando válido. Então ele ligou o LED e ficou daquele jeito. Se eu apertar e segurar apertado, o outro também dá na mesma. Só que é meio ruim, né? A gente ficar usando um botão para ligar, um botão para desligar, porque a gente pode usar um botão só para ligar, e aí quando já tiver ligado, né, sendo que eu liguei pelo controle remoto, o mesmo botão desliga. É muito melhor. Né? Então, como que a gente faz isso? Bom, para fazer isso, a gente vai precisar setar um esquema de salvar o estado que o meu LED está. Né? E daí, da próxima vez que a gente receber o sinal do controle remoto, a gente primeiro verifica aquele estado que o LED estava e a gente atualiza ele invertendo, fazendo inversão. Falando assim parece que é uma coisa muito difícil, mas daí você vai ver que é bem mais tranquilo do que parece. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável nova. Então, pode ser do tipo inteira, pode ser de algum outro tipo, byte também, booleana. Eu vou criar uma variável inteira chamada flag 0. Igual a 0. Essa nossa flag 0 ela vai ter o valor 0 ou 1. Eu coloco como inteira só para ficar um pouco mais fácil para o pessoal que está começando a entender. Tá? Então, com essa variável flag, ao invés de eu aqui, quando eu receber esse comando, eu escrever direto no LED, ou seja, em vez de eu pegar e quando eu receber a tecla 1 eu ligar o LED, eu vou deixar isso aqui de fora por enquanto. Deixa eu pegar aqui, eu vou dar um Ctrl X aqui e vou dar um Ctrl 8 e vou dar um Ctrl V aqui para ele sair do meu if. E então, cada vez que eu receber a tecla 1, eu quero verificar qual que é o status, verificar qual que é o estado dessa minha variável flag e fazer a inversão. Então, para verificar, eu posso usar uma rotina condicional que vai ver se a minha flag, se a minha variável flag tiver 0, se ela estiver zerada, eu vou transformar ela em 1, se não, eu vou transformar ela em 0. Então, transformando isso em código, eu vou colocar outro if aqui dentro. Então, se flag 0 for 0, lembra que 2 iguais é comparação, 1 igual é quando você quer assimilar o valor. Então, se a flag 0 for 0, ou seja, se o estado anterior, antes de eu apertar o botão, for lâmpada desligada, o que eu quero fazer? Eu quero passar o flag 0 para 1, certo?
um sinal de igual só, porque agora eu estou assimilando que a variável flag 0 agora vai valer 1. Se não, else, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que flag 0 é igual a 0. Tá? Então aqui o que acontece? Se a minha lâmpada estiver ligada, se meu flag 0 for 1, ele vai entrar aqui e vai falar: o flag 0 é 0? Fala, não, o flag 0 é 1. Então ele vai vir para o else. Então a partir de agora o flag 0 vai ser 0. Então, fora desse else e fora desse if aqui, eu vou vir e eu vou colocar nesse digital write o valor da flag, né? Eu não preciso mais colocar high low aqui. Agora eu coloco simplesmente o valor da flag, que vai ser 0 ou 1. Tá? Aqui, em vez de high ou low, ele também aceita 0 e 1 para desligado e ligado respectivamente. Então, se eu deixar desse jeito, quando ele rodar e terminar de fazer esse if aqui, ele já vai vir e ligar e desligar minha lâmpada, tudo isso usando uma tecla só. E nesse caso, eu nem preciso mais dessa outra rotina que tem aqui. Eu consigo fazer tudo isso usando essa parte aqui. Então vamos passar o código para a placa. Vamos ver se isso está funcionando agora. Agora a minha tecla 2, ela não faz mais nada. Eu recebo lá ainda, porque a gente ainda está printando tudo que a gente recebe, mas ela não faz mais nada, não tem mais função nenhuma. Mas quando eu pegar e apertar a tecla 1, o LED acendeu. Beleza. Agora a gente espera que com a tecla 1 o LED também apague. Eu vou apertar a tecla 1 agora e o LED também apaga. Tá? Então o que está acontecendo? Quando eu aperto o botão 1, o Arduino recebe aquela mensagem, aquela informação em hexadecimal e faz aquela comparação do flag. O flag, quando eu comecei lá em cima o código, eu comecei como 0. Né? Se eu tivesse começado como 1, o LED já começaria aceso. Né? Então, lá em cima eu comecei ele como 0. Quando eu recebi o código, ele fez aquela comparação. O flag é igual a 0? É igual a 0. Então ele passa a ser igual a 1 e sai dessa rotina do if aqui. Quando ele chega na linha do digital write, ele liga o LED porque a flag muda de estado. Tá? Daí na próxima leitura que ele dá, ele faz o contrário. Flag é igual a 0? Não, flag é igual a 1, então ele vem para cá. Então a partir de agora o flag vai ser 0, porque ele apertou o botão de novo. E aí eu chego aqui e desligo a lâmpada. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso fazer a interface da nossa placa Blackboard com o módulo relé serial para ligar as 4 lâmpadas usando 4 teclas do meu controle. Primeiramente eu vou me preocupar com o código. Então, para começar a fazer essa interface desse código que a gente já tem com o do módulo relé serial, eu vou usar um exemplo da biblioteca do módulo relé serial. A gente vai se basear lá, né? Isso aí é uma boa prática para você começar a fazer seus códigos. Se você já vem acompanhando o canal, você já deve ter na sua ideia do Arduino a biblioteca do módulo relé serial. Então, se você vier aqui em exemplos e serial relé, você já vai ver alguns exemplos. Se você ainda não viu o vídeo do módulo relé serial, dá uma clicada nesse i aqui e aí você vai para lá, dá uma olhada no vídeo que eu tô lá também e depois você volta aqui, que aí você vai ficar com os códigos prontos aqui. Eu vou entrar qualquer um dos códigos você vai conseguir entender e fazer essa placa funcionar. Eu vou entrar no Cycle Relay só para variar um pouquinho. Vou jogar essa tela um pouco pro lado aqui, né? E vou dar uma boa olhada nesse código. Não se preocupa com ele, tá? As funções principais que a gente precisa para começar nossa interface aqui é chamada de biblioteca, falar quantos módulos a gente vai usar, nesse caso vai ser um só, porque eu tenho 4 lâmpadas, é o suficiente. Fazer a chamada de um novo relé que a gente vai usar aqui, né? Essas coisas comuns de biblioteca, muito parecido com o que a gente já fez antes, tá? Então, vamos chamar a biblioteca aqui, então eu vou dar um hashtag aqui, um hash include, a biblioteca chama serial relay.h, tá? Próxima coisa que eu preciso fazer é falar quantos módulos relé seriais eu estou usando. Então eu vou dar um const int num modules. Não precisa escrever num modules, tá? Você pode escrever muito bem número de módulos que estou usando neste vídeo. Isso aqui parece muito programação de
aplicativo para iPhone. Não, mas não. Num módulos. Vai ficar fácil de ver. É um. A gente vai usar um módulo só. Eu vou criar aquele serial relay, igual a gente tem aqui no nosso código, que é a parte importante aqui. Relays. Abre parênteses, vem um número, outro número e mais um número. Esses dois primeiros números são os pinos que a gente vai ligar o módulo relé serial na nossa Blackboard. Então eu vou manter como está lá. Pino 4 para ser o data, pino 5 para ser o clock e número de módulos. Fechou. Beleza, agora eu já tenho isso criado, já posso usar o meu módulo relé serial. Para ligar e desligar cada relé do módulo relé serial, a gente usa essa função que tem aqui, que eu marquei aqui. Então é o relays.setRelay, tem um número, vírgula, serial relay on ou serial relay off e mais um número. Esse primeiro número, ele representa qual relé do nosso módulo a gente vai ligar. Nesse caso vai sempre ser de 1 até 4, tá? E nesse outro número aqui, que tem um i no lugar, é qual módulo que é. No nosso caso, a gente está usando uma placa só, então esse número sempre vai ser 1. Então eu vou copiar isso daqui e vou ligar e desligar ele. Só que nesse caso, não é simplesmente um high e low, então a gente não vai poder fazer do jeito que a gente estava fazendo aqui. Mas não tem problema, eu vou usar o sistema de flag da mesma maneira. Só que aqui eu já vou aproveitar para ligar e desligar os relés do módulo relé serial. Então aqui, quando eu apertar a tecla 1, eu vou querer acionar o primeiro relé do nosso módulo relé serial. Então, relays.setRelay, relé número 1, eu vou querer ligar, por isso tem um on aqui. E esse aqui é o número de módulos. Como a gente está sempre usando como a gente está usando só um módulo relé, a gente vai deixar esse número sempre 1. E para desligar, a gente vai colocar aqui no else essa rotina, só que com o off, tá? Vou replicar isso aqui mais 3 vezes, tá? Então aqui eu tenho a ligação ao código para fazer uma lâmpada funcionar. Eu vou fazer isso para as outras 3 lâmpadas. O jeito mais fácil de você fazer isso é, primeiro, cria mais 3 variáveis flag. Então você tem flag 1, flag 2 e flag 3. E aqui eu pego esse código aqui, vou copiar e colar 3 vezes. Então, para a lâmpada 2, para a lâmpada 3 e para a lâmpada 4. No total você vai ter 4 ifs desse grande e dentro de cada if vai ter mais um if. No segundo if eu vou querer comparar com o botão número 2. Então vem aqui lá em cima, lembra que eu colei lá cada sinal de cada botão? Então volta aqui no segundo if, eu coloco o do segundo botão. Então esse aqui é do botão 1, esse aqui é do botão 2. Agora eu vou lá em cima pegar o do botão 3. Aqui. Aqui então eu tenho botão 3. E aqui eu tenho lá embaixo, no último, botão 4. Beleza. Só que não é só isso, né? Agora eu preciso, se eu deixar só assim, só o botão 1 vai fazer tudo funcionar, porque eu estou comparando tudo com a flag 0. Então eu tenho que vir aqui, onde é flag 0 no botão 2 eu vou colocar flag 1, flag 1, flag 1, para ele ter a sua própria flag, ser independente dos outros. Aqui eu vou colocar flag 2, flag 2, e flag 2, e por último flag 3, flag 3 e flag 3, certo? Salvar o código aqui, mandar ele para dentro da placa. Terminei de passar o código, vou
desconectar o cabo USB, porque a partir de agora eu não vou mais querer usar ele. E vou fazer a ligação do módulo relé serial com a minha placa. Como você já sabe, o módulo relé serial tem 4 pinos que você precisa ligar, independente de você controlar 4 relés ou 40 relés, você usa 4 pinos. Vou começar pelo GND, então GND do módulo relé serial, eu vou ligar em um GND da nossa placa. O 12 volts do nosso módulo relé serial, eu vou ligar no pino VIN da nossa Blackboard. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou alimentar a Blackboard com uma fonte de 12 volts. E quando eu alimento 12 volts, quando eu alimento a placa pelo conector de fonte externa, no VIN eu vou ter a mesma tensão que está entrando por aqui. Então, se eu entrar com tensão pelo VIN, aqui eu vou ter saindo a tensão que eu estou entrando pelo VIN e vice-versa. Se eu entrar com a tensão pelo conector de fonte externa no VIN, eu também vou ter saindo a tensão que vai estar entrando aqui. Então, vamos lá. Liga no VIN. E agora sobrou clock e data. No nosso código, a gente já tinha visto que o clock é o pino 5, pino digital 5. Então, pega um fio lá, liga do clock até o pino digital 5. E, por fim, o pino data, né, vai ser o pino digital 4, que nem está lá naquele nosso código. Poderia mudar. Ligação pronta. Eu tenho aqui o módulo relé serial ligado nas 4 lâmpadas, deixando todas elas de forma independente. Uma tomadinha para ligar tudo isso. Vou ligar aqui na tomada. Acho que vale dizer se você não tem muita intimidade com elétrica, toma um pouco de cuidado se você for fazer alguma coisa com isso, para nada explodir. E aí, agora eu pego a nossa fonte de 12 volts e faço a ligação na nossa Blackboard. Tudo ligado, nenhuma lâmpada acesa por enquanto. E agora a gente vai fazer o teste com o controle remoto. Vou apertar o número 1 e espero que a nossa primeira lâmpada acenda do nosso primeiro relé. Então, número 1, acendeu a nossa primeira lâmpada. A segunda lâmpada vai ser essa, terceira e quarta. Todas elas de maneira independente, com um botão só para ligar e desligar. Então, número 2. E não funcionou! Então, não funcionou, é claro que não funcionou. Eu não mudei o número do relé. Depois o pessoal fica matando a pau nos comentários dos vídeos, né? Tá tudo certo, era tudo sob controle. A gente sabia que não ia funcionar. Por quê? Porque o número do relé, que é esse cara aqui, não foi mudado. Então, se eu quero ligar o relé 2 com o botão 2, eu tenho que mudar aqui pro segundo relé do módulo. Aqui, a mesma coisa. O 3, mesma coisa. 3 e 3. E aqui, 4. Agora eu espero não precisar mais do cabo USB, de verdade. Ok, então, botão 1, agora sim, essa lâmpada. Botão 2, essa aqui, 3 e 4. Botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. Com os mesmos botões, eu desligo todas elas. Então, sei lá, desligar a lâmpada 2, desligar a lâmpada 3, desligar a lâmpada 1 e a lâmpada 4. Certo? E aí, de uma forma muito simples, você consegue fazer isso aqui e mais. Você consegue usar a maioria dos controles que você já tem na sua casa. Não precisa necessariamente ter mais um controle para fazer só isso. Você pode usar o controle que você já tem em casa em alguma tecla que você não usa do seu controle. Lá, sentadão na tua sala, você consegue ligar e desligar a lâmpada do mesmo jeito que você aumenta o volume, muda de canal e por aí vai. Se você quiser dar uma olhada nesses produtos que a gente usou e vende no site da Robocor, clica no cardzinho aqui em cima que você vai ser diretamente redirecionado à página deles no nosso site. Tá legal? É isso aí. Até o próximo vídeo.